Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. O Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos se voltem aos céus, que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo, que você permita ser redarguido, corrigido e direcionado, guiado pelas mãos do Espírito Santo no caminho que se deve andar. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas Ele quer que você venha ao conhecimento da verdade e seja salvo. Abra os teus ouvidos e os teus olhos. Deixe a palavra do Senhor entrar no teu coração, porque ela vai mudar a tua história. O Senhor é fiel, Ele é justo juiz, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de adentrar na mensagem, eu gostaria de te pedir, não se esqueça, deixe o seu like. O seu like ele é muito importante, ele nos dá visibilidade, ele nos ajuda a propagar o Evangelho da Salvação. Porque o nosso intuito, o nosso objetivo, ganhar almas para o reino dos céus, saquear o inferno, fazer conhecido o nome do Senhor Jesus Cristo, dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então eu vou pedir para você, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho. Pois a palavra do Senhor está escrita, ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Que nós possamos alcançar vidas para o reino dos céus. Amém? Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor está na Carta Universal de Judas. E eu vou ler a partir do versículo 20 a seguir, que diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando as misericórdias de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa carta ela foi escrita pelo irmão do apóstolo Tiago, o líder principal da igreja primitiva naquela época. E ela vem nos exortando, ela vem nos chamando a nossa atenção para tomarmos cuidado e aprendermos a reconhecer aqueles que realmente são do Senhor e falam do nome do Senhor. Porque naquela época já havia se introduzido dentro da igreja homens que aparentemente pareciam cristãos, mas na realidade eram lobos devoradores, eram homens que tinham o intuito de destruir a fé em Cristo. Então, eles falsificavam, eles aparentavam ser o que não eram, para confundir aqueles que estavam buscando a presença do Senhor. E ele dizia: olha, vocês que são de Jesus, vocês têm que aprender, discernir e conhecer o que realmente é do Senhor. Porque o que não é do Senhor fala contra o Senhor. E ele vem fazendo algumas comparações, algumas citações, como o que aconteceu com o corpo de Moisés, como a história de Balaão, a história de Coré, para que nós possamos ficar atentos e entender que mesmo no meio do povo, mesmo dentro da casa do Senhor, nós somos passíveis de ser enganados. Por isso, Jesus Cristo, quando ele deixou a sua ordem, ele não falou orai e vigiai, ele dizia vigiai e orai. Então, é nossa responsabilidade estar atento, é nossa responsabilidade buscar conhecimento da palavra do Senhor para não sermos enganados. Saber reconhecer o fruto, saber reconhecer a árvore, saber reconhecer o mal e nos afastar. E esses últimos versículos, ele vem nos exortando a
edificar sobre a nossa santíssima fé, a construir sobre a nossa fé uma torre forte. Porque quando nós estamos fortalecidos na fé em Cristo Jesus, quando nós temos o conhecimento total do poder da palavra do Senhor, o enganador, ele até tenta, mas ele não pode. Porque a própria palavra do Senhor diz que o ímpio não ficará de pé na congregação do justo. Fica por um tempo, mas quando o Senhor entra, quando a luz do Senhor se acende, não adianta, as más obras aparecem, a má conduta aparece, o posicionamento equivocado aparece. Mas quando nós estamos no meio de um povo que busca santificação, não é um povo perfeito, mas um povo que busca aquele que é perfeito e perfeitamente capaz de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida. Um povo que conhece as suas fraquezas e as suas limitações e vigia em todo o tempo para não cair em tentação, para não cair em pecado. Não quer dizer que nós não vamos errar, não quer dizer que nós não vamos falhar, porém, nós temos que estar atentos na presença do Senhor, buscando fazer, buscando andar e naquilo que tiver no nosso poder, ajudar aqueles que estão ao nosso lado, para que eles não caiam na tentação do diabo, para que eles não caiam nas ciladas do inimigo, para que eles não sejam levados cativos por conta de dar ouvidos àqueles que não querem nada com Deus, mas que nós possamos estar sempre nos exortando uns aos outros, chamando a atenção para a presença, para a palavra, buscando fazer a vontade do Senhor. Essa epístola, ela é um capítulo só, elas são 25 versículos, mas ela tem aqui uma sabedoria muito grande, porque ele vem nos ensinando a tomar conta daquilo que Deus nos deu, a salvação, a ter o cuidado de identificar o que é. Você lembra quando Jesus falava do joio e do trigo? Pois é, o joio, ele aparentemente, ele é idêntico ao trigo na hora que nasce. Durante algum período do seu crescimento, eles são exatamente iguais. A sua diferenciação é na hora de gerar fruto, porque o fruto do trigo é algo que dá vida. O fruto do joio é oco. Ele não tem vida. E se ele é macerado, se ele é transformado em pó como o trigo, ele vira veneno. Então nós temos que aprender e entender que o joio, quem vai arrancar, quem vai tirar, são os anjos do Senhor, não somos nós. Deus, na parábola, ele vem dizendo que não é para que os servos arranquem o joio, mas deixe o joio crescer com o trigo, porque no tempo exato, os anjos do Senhor virão e vão separar o joio do trigo e vão colocar o trigo no celeiro e o joio vai ser lançado, amarrado e lançado no fogo do inferno. Então nós temos que entender que no nosso meio vai ter sempre aqueles que querem, aqueles que lutam, aqueles que buscam, mas vai ter sempre enganadores. Por isso nós temos que estar atentos, para nem tudo que for dito nós dissermos amém, mas examinarmos nas escrituras o seu significado, sabermos reconhecer quando a palavra vem exatamente do Senhor ou quando é só um falatório, é só alguém que sabe falar bonito, mas não tem a presença do Espírito Santo. Por isso nós temos que estar sempre cheios, porque aquele que está cheio, ele transborda. Aquele que está cheio da presença do Senhor, ele derrama sobre a vida daquele que não tem. E nós temos que estar na posição de vaso, querido, cheio do óleo, da unção, do poder de Deus, para manifestar a graça de Deus, a presença de Deus por onde nós estivermos. Porque nós estamos sobre o mundo. E Jesus, ele não nos enganou, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Então nós temos que ter a convicção de fé nisso daí, que o mundo jaz no maligno, mas nós estamos neles, não somos dele, não pertencemos a ele, nós fazemos a diferença dentro dele. Por quê? Porque nós temos a luz de Cristo que nos embrilha, que é a nossa fé. Nós temos a presença do Senhor, que é o Espírito Santo que nos guia, que nos mostra, que nos revela, que nos redargue. E nós temos que sempre estar, querido, preparados para fazer a vontade, o desejo do Senhor, para estar no caminho que se deva andar. Quando eu estava meditando agora cedo nessa palavra do Senhor e pedindo ao Espírito Santo que me direcionasse, ele me fez entender que todo cuidado é pouco, que nós temos que estar sempre atentos,
buscando sempre o conhecimento da verdade na palavra do Senhor, buscando ler, buscando compreender, buscando nos envolver com a palavra. E como o apóstolo Tiago disse na sua carta, nós temos que não só ser ouvintes, mas praticantes da verdade. Porque o que condiz que eu aprendi, aquilo que me foi ensinado, é quando eu estou colocando em prática da mesma forma que me ensinaram. Quando eu sei algo que foi me demonstrado, é quando eu consigo reproduzir com as minhas mãos da mesma forma que foi me mostrado. Eu tenho que aprender a viver a presença do Senhor todos os dias, cabalmente, para a glória e honra do nome dele. Porque aquele que está cheio da presença do Senhor, aquele que transborda o amor do Senhor, aquele que busca conhecimento da verdade, andar no caminho do Senhor, querido, o Senhor é fiel e justo, ele guarda, ele protege. Lembra que em Salmos diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o buscam. Nós temos que ter essa convicção que o inimigo, ele tenta, o inimigo, ele está rugindo como se fosse leão, mas nós temos que lembrar, ele não é um leão. Nós temos o leão da tribo de Judá a nosso favor, que vai adiante de nós, o nosso general de guerra, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. A nossa convicção e fé, querido, tem que nos ajudar a estar prontos e preparados para ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que ser como os bereanos, que quando ouviam a pregação, ia na escritura e olhava se era assim mesmo, se estava escrito daquela mesma forma. E nós temos que ter o conhecimento da palavra do Senhor em nosso coração, na nossa mente, por conta disso, para sabermos identificar o que vem do Senhor, a palavra do Senhor que é viva e que é eficaz. Porque muitas das vezes, querido, nós estamos desapercebidos. Nós estamos vivendo os nossos dias tão ocupados com os nossos afazeres, tão preocupados com as nossas situações, com os nossos momentos, com as coisas que nos sucedem no nosso dia a dia e deixamos a palavra do Senhor de lado. Que nós possamos tirar um tempo para buscar conhecimento da verdade, para ler, para meditar na palavra do Senhor, para nos alimentar da palavra viva, porque ela é o pão que desceu do céu. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele é o pão vivo, ele nos alimenta, ele mata a nossa sede espiritual, é ele que nos sustenta na nossa caminhada e nós temos que estar aliançado, alicerçado na sua palavra, para que nos tempos infortúnios, nos momentos de dificuldade, a nossa convicção, a nossa fé esteja firmada nele, por ele e para ele. Porque o Senhor é fiel, querido. Ele não quer que nós pereçamos, mas ele quer que nós venhamos ao conhecimento da verdade para sermos salvos. E enquanto o dia se chama hoje, se o Espírito Santo falar em teu coração, dê ouvidos à voz do Senhor. Busque ardentemente a sua face, ore, peça perdão pelos seus pecados, clame na presença do Senhor, renda-se aos pés dele e permita que ele transforme o teu coração. Jesus te ama, querido, ele não te quer nessa tristeza, nesse vazio de alma. Ele tem algo maior e melhor para a tua vida, mas você tem que dar o passo em direção a ele, confessando como seu Senhor, se rendendo aos seus pés e tendo temor e tremor na sua presença. Que essa palavra venha edificar o teu caminho nesse dia de hoje e abrir os teus olhos para que você esteja atento, para que você esteja cheio, para que você esteja pronto e preparado para fazer a vontade do Pai. Entregue-se e renda aos seus pés e permita-se ser conduzido pela presença do Espírito Santo que em te habita. E permita-se ser redarguido, corrigido, porque o Senhor corrige a sorte daqueles que Ele ama. Ele é como um pai que não permite que o seu filho cometa coisas desagradáveis e erradas, mas ele nos coloca no caminho da salvação, ele nos coloca no caminho aplanado pelas suas próprias mãos, que nós possamos caminhar nesse caminho, cheio de graça, cheio de fé, cheio de disposição, porque o Senhor é fiel. Amém? Louvado seja a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, tenha um dia cheio da presença do Senhor, da graça do Senhor, e que o Espírito Santo esteja sobre você, te conduzindo para o caminho que se deve andar. Fica na graça. Tenha um dia cheio da paz do Senhor. E não se esqueça, seja você uma bênção.